Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical e nessa oportunidade nós estaremos vendo a lição de número 11 da nossa revista Misericórdia Dada e Misericórdia Recebida. Nós temos aqui como texto base a Epístola de Tiago, no capítulo de número 2, versículos de número 1 a 13. Pause esse vídeo, encontre o texto e retorne para juntos estarmos meditando. Diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornais juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazer acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse: Não adulterarás, também ordenou: Não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falei de tal maneira procedei como aquele que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Feche seus olhos, vamos orar, vamos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações e nos capacite a compreendermos a mensagem dessa oportunidade. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos pelas nossas vidas, oramos agradecidos por essa oportunidade que nós temos de estarmos meditando na Sua palavra. Fale aos nossos corações, nos capacite a compreendermos o que aqui está escrito e nos capacite a vivermos de acordo com a Sua vontade. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Hoje nós veremos sobre algo muito complicado, mas muito importante. Algo que tem um custo muito alto, mas que tem um retorno maior ainda para as nossas vidas, que é sobre a misericórdia. A misericórdia baseia-se exatamente no sentido de que nós fomos chamados para exercitarmos a misericórdia. Nós somos chamados para agirmos com misericórdia uns para com os outros, para respondermos em misericórdia a todos aqueles que estão ao nosso redor. Isso é muito importante porque nós somos pecadores, nós temos falhas. Todos nós deixamos a desejar em um momento ou outro. Engana-se aquele que pensa que, de alguma forma, pode se agir, pode se prostrar, se demonstrar como alguém isento de falhas. Todos nós somos pecadores e todos nós falhamos e deixamos a desejar. Por isso, em termos espirituais, significa que todos nós somos iguais. Não existe alguém que é muito crente ou outro que é o super crente. Não existe essas coisas. Todos aos olhos de Deus são pecadores ou pecadores perdoados em Cristo Jesus. Não tem essas distinções que muitos inventam por aí. Por isso, cada um de nós tem que conviver com as fraquezas e com os resultados de suas próprias escolhas. E nós temos que estar prontos para nos perdoarmos e para estarmos perdoando ao outro. E aí que entra a misericórdia, que é a capacidade de nós estarmos convivendo com os nossos pecados, com os pecados dos outros e sendo realistas e amorosos em todos estes momentos. Por isso, quando nós nos olhamos no espelho da misericórdia, somos todos iguais. E é a base para a nossa lição de hoje, o entendimento que nós somos todos iguais aos olhos de Deus, principalmente com relação aos nossos pecados e às nossas falhas. E nós temos algumas direções para nós compreendermos melhor isso. Começando por, afinal de contas, o que é misericórdia? Misericórdia é uma daquelas palavras que todo mundo já ouviu, já viu em algum momento, mas nem sempre sabe o que significa de fato.
Você que é jovem na nossa igreja certamente se lembra das nossas lições sobre graça e misericórdia e vai saber tirar de letra o significado de misericórdia. Graça significa um favor imerecido. É quando Deus te dá aquilo que você não merece. Misericórdia, que é o alvo da nossa lição de hoje, significa quando Deus não te dá aquilo que você merece. Um exemplo que a gente usava bastante na nossa igreja era com a Carol, a nossa jovem da igreja, que a gente pegou ela como exemplo o seguinte: a mãe dela sai e pede ela para lavar a louça e avisa que se ela não fizesse isso, teria consequências para a vida dela. Então a mãe dela volta do trabalho, volta de onde ela estava, e então ela se depara com a Carol, ao invés de ter lavado a louça, prostrada sobre o sofá, assistindo série, alguma coisa assim. E ela falou: nossa, Carol, você não lavou a louça? Ela, não, mãe, não lavei a louça. E aí então a mãe dela, ao invés de castigá-la, como de fato ela havia prometido, ela então diz: olha, eu vou assumir o prejuízo por você, eu vou lavar a louça no seu lugar e você não vai ter as consequências. Você merece, mas eu não vou te dar esse castigo. Isso é misericórdia. E a graça é quando a Carol, além de não ter recebido o castigo que merecia, ela ainda recebe um prêmio da mãe dela. Eu vou te dar um sorvete ainda. Por mais que você não mereça, eu vou te dar esse sorvete. Então, graça é quando você recebe alguma coisa que você não merece, e misericórdia é quando você não recebe alguma coisa que você não merece, alguma coisa que você merece. Portanto, nós temos aqui, através desse exemplo com a Carol, inclusive, Carol, um abraço para você aí, nós temos aqui um exemplo muito claro. Misericórdia é quando você não recebe o que você merece. E nós temos na prática, em nossas vidas, o entendimento de que isso tem que nos levar a termos empatia com o outro, a outra pessoa. Significa que se você compreende a necessidade do outro e não faz nada, você não está sendo misericordioso. Significa que você deve olhar o erro, a necessidade, a apreensão, a aflição do outro e fazer alguma coisa em relação a isso. É o que nós chamamos hoje na atualidade de empatia. É você se colocar no lugar do outro, é ter o mesmo sentimento do outro. É você ver a necessidade e fazer alguma coisa. Significa que você vai ver alguém em uma situação e não vai criticá-lo apenas para vê-lo menosprezado, vê-lo inferiorizado. Você, na verdade, vai tratar de ajudá-lo na sua dificuldade, na sua vulnerabilidade. Significa que você não vai fazer isso apenas para trazer vergonha à pessoa. A misericórdia verdadeira, ela é incansável, ela trabalha o tempo todo visando a glória de Deus e o benefício do seu próximo. O grande problema que nós temos hoje é de acharmos que nós somos melhores do que os outros, acharmos que nós não erramos, acharmos que não deixamos a desejar. Infelizmente, a nossa denominação, a denominação da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela, ao longo do tempo, adquiriu muito respeito. E esse respeito, por si só, faz com que muitas vezes nós, membros dessa igreja, achemos que somos melhores do que os outros ou do que outras denominações. E não é assim que a banda toca. Por isso, a misericórdia me faz enxergar que eu devo a Deus, o meu próximo deve a Deus e que todos juntos devemos trabalhar para estarmos demonstrando que entendemos isso e que, se fomos perdoados, devemos demonstrar esse perdão para o outro. Misericórdia, portanto, é nós entendermos e colocarmos a nossa fé em ação. E como que a gente pode entender isso? Olha, a misericórdia ela pode ser entendida em 3 vertentes bem básicas. Por exemplo, compaixão, que é você estar ciente do sofrimento alheio e ter o desejo de ajudar. É ter compaixão pela dor, pela necessidade do outro. Tem a questão do perdão também, que é você tratar a outra pessoa como uma pessoa digna de sua atenção, não como marginal, não como uma pessoa que deve ser afastada da comunidade. É agir em amor, é agir independente do erro da pessoa, com o objetivo de ajudá-la a corrigir e a superar este momento. E tolerância, que é você saber que a pessoa vai errar em algum momento ou outro e mesmo assim ter o desejo de ajudá-la. É ser paciente mesmo quando você é provocado. Por isso, é muito importante nós entendermos que a misericórdia, ela exige de nós um compromisso real em sermos servos. Começa aí, sermos de fato servos do Senhor. Além disso, nós temos também um outro ponto, o segundo ponto da nossa lição. Por que a misericórdia é essencial? Nós precisamos de misericórdia porque nós vivemos em um mundo que as pessoas, e este mundo inclusive, não é perfeito. Por isso, se nós fôssemos viver no rigor da lei, se nós fôssemos viver
como de fato não existisse perdão, não existisse tolerância, não existisse misericórdia, nós viveríamos como condenados. A verdade é essa, como condenados. Porque não há possibilidade de nós não perdoarmos se nós perdoamos. Se nós não estivermos recebendo perdão, não tem como nós destinarmos esse perdão para as outras pessoas. E nós recebemos esse perdão, então temos que destinar às outras pessoas também. Enquanto Deus estiver disposto a perdoar as pessoas e permitir que esse mundo continue existindo, a gente vai precisar de continuar exercitando a misericórdia. Portanto, entenda que a misericórdia é muito necessária para nós estarmos vivendo bem neste mundo caótico. Quanto mais misericordiosos nós formos, melhor será o mundo que nós estivermos vivendo. Portanto, seja misericordioso. O terceiro ponto que nós temos aqui é relacionamentos e misericórdia. Como a gente pode aplicar ou entender a aplicação da misericórdia em nossos relacionamentos? Começando aqui pela primeira aplicação, esperar por sofrimentos e estar disposto a suportá-lo. Isso inclui ver a sua vida sendo afligida por sofrimentos, mas estar preparado para lidar com esses sofrimentos. Algo que muitas pessoas pensam é que sofrimento não combina com a vida cristã, que a gente não pode sofrer. Mas, na verdade, nós somos chamados para o sofrimento. Por isso, o sofrimento, lidado da forma misericordiosa adequada, ele faz com que nós enxerguemos as coisas de forma adequada. Não significa que você vai deixar o outro te machucar o tempo todo, mas significa que você, em amor, vai ajudar essa pessoa a tratar-se, a estar melhorando, a estar se edificando. Por isso, estar disposto a entender que os outros vão falhar com você e estar disposto a tratar isso em amor com essas pessoas. Segunda aplicação que nós temos aqui, estar disposto a viver com os pobres. Nós somos chamados para relacionamentos com pessoas que nós muitas vezes consideramos inferiores a nós. Não se assuste não, meu irmão. Muitas vezes nós achamos que as outras pessoas são inferiores a nós. E isso é errado, muito errado, inclusive. Aí você deve falar, não, pastor, mas eu sou de classe humilde, eu não faço isso não, nunca fui ensinado a fazer isso. Mas, meu irmão, isso não quer dizer só de status social ou financeiro. Quer dizer também de desenvolvimento espiritual. Muitas pessoas pensam que as pessoas que não estão numa maturidade espiritual, elas são inferiores e, portanto, devem ser afastadas. Pare para pensar. As pessoas com as quais você se relaciona normalmente têm um nível de maturidade espiritual bem próximo ao que você tem. E muitas vezes a gente tenta evitar os que não têm esse nível espiritual. Por isso é muito importante que nós entendamos que fomos chamados para lidarmos com as pessoas de todas as classes sociais, níveis espirituais, da melhor maneira possível. Temos que entender que, de fato, fomos chamados para isso, para vivermos como pessoas que perdoam, pessoas que toleram, pessoas que sabem tratar com respeito ao seu próximo. É muito importante nós entendermos isso. Terceira aplicação que nós temos aqui, resistir à tentação do favoritismo. Nosso texto, o texto de Tiago 2, de 1 a 13, ele é um ataque direto ao que hoje nós temos no meio do cristianismo, que são as idolatrias, o favoritismo. O que acontece? Infelizmente, as igrejas tendem a tratar melhor as pessoas mais ricas e tratar um pouco menos bem, um pouco inferior, as pessoas que são de classes mais inferiores na sociedade. E Tiago vai tratar exatamente disso, falando o seguinte, olha, se vocês fazem isso, vocês não estão entendendo o Evangelho. Não é isso o que nós aprendemos do Senhor. Basta que você observe. Quando nós recebemos na nossa igreja uma família, nós ficamos muito felizes. Mas nem todos os lugares são dessa forma, nem todas as igrejas tratam dessa forma. Em muitos lugares, as pessoas vão ser bem recebidas se elas forem ricas. Se elas não forem ricas, não vão ser tão bem tratadas. A Igreja Presbiteriana das Palmeiras, ela está inserida numa comunidade bem carente na realidade da cidade que a gente vive, né? Mas nós precisamos entender que temos que tratar bem ou da mesma forma tantas pessoas pobres que nós recebemos, como se chegar a alguma pessoa famosa, influente ou bem abastada financeiramente na nossa realidade. Por isso,
e temos que estar preparados para tratá-las bem e vivermos em comunhão, em um bom relacionamento com essas pessoas. Independente de serem pobres ou ricas, temos que tratar bem essas pessoas. A quarta aplicação que nós temos aqui, estar comprometido a perseverar em tempos difíceis. A misericórdia, ela prevê que nós teremos momentos difíceis, tempos difíceis, e ela não foge, ela não nos estimula a fugir desses momentos. Pelo contrário, ela encara e se envolve. Misericórdia que não persevera não é misericórdia de fato. A misericórdia nos ensina, meus irmãos, que nós precisamos olhar para as dificuldades, para os problemas e encará-los. Aceite. Cada um dos irmãos dessa igreja, em algum momento ou outro, vai deixar a desejar com você. Cada um deles. Inclusive, aqueles que você acha que não vão, vão também. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós precisamos entender que somos pecadores perdoados, mas somos pecadores ainda. Portanto, a misericórdia envolve nós tratarmos com seriedade este momento e não fugirmos dele, mas sermos instrumento de Deus para o aperfeiçoamento daqueles que vivem na nossa comunidade. A quinta aplicação que nós temos é rejeitar os objetivos da felicidade pessoal. Misericórdia significa viver para um propósito maior do que a minha felicidade atual. Muitas pessoas pensam que a vida com Deus serve para eu ser melhor. Não é, não é. A vida com Deus não serve para você ser melhor. Tem como consequência isso, mas não serve para isso. A vida com Deus serve para você servir a Deus. Unicamente isso. Unicamente isso. Serve para você servir a Deus e ter prazer fazendo isso. Significa que se o meu objetivo de vida é me servir ou de alguma forma trazer algum tipo de benefício para a minha vida cristã não vai dar certo, eu não vou ter sucesso no que eu quero. Porque não é assim que funciona. Não é esse o intuito da vida cristã. A misericórdia renuncia ao conforto para levar o conforto de Deus para outra pessoa. Essa frase é tão impactante e faz a gente pensar tanto, né? Deus me chama para eu sair da minha zona de conforto, para eu levar o conforto dele para outras pessoas. Basta que você olhe. Não tem um lugar onde você vá, a partir do momento que você assume um compromisso com Deus, onde você não seja útil a Ele. É muito interessante você dar uma palavra, um conselho, às vezes um abraço numa pessoa e fazê-la se sentir realmente amada pelo Senhor. É isso que é misericórdia. É levarmos do que recebemos às outras pessoas. Ah, mas elas não merecem isso, ele fez isso, fez aquilo outro. A gente também. Se a gente for olhar tudo que a gente fez de errado, a gente não merece nada de bom da parte do Senhor. A gente merece tudo de ruim que Deus puder mandar pra gente. E ainda é pouco pelo que a gente merece. E a gente não merece nada de bom do que Deus faz. É por isso que é pela graça e é por isso que Ele age com misericórdia para as nossas vidas. Portanto, viva com o entendimento de que você não deve procurar a sua felicidade pessoal, mas deve procurar agradar a Deus e unicamente a Deus. Sexta aplicação que nós temos aqui, viver um compromisso com o perdão. Muitas pessoas acham que misericórdia e perdão não combinam, mas pelo contrário, se complementam. Quanto mais eu sou perdoado, mais eu sou misericordioso. Quanto mais eu sou misericordioso, mais eu aprendo a necessidade do perdão, tanto em receber como em fornecer para as outras pessoas. Por isso, a misericórdia significa que eu sou tão grato pelo perdão que eu recebi, que eu não tenho como não oferecer o mesmo a você. Significa, de modo mais claro para as nossas vidas, o seguinte: eu fui perdoado por Deus, apesar dos meus pecados, independente dos meus pecados. Por isso eu tenho que me portar como uma pessoa que entende isso, uma pessoa que foi perdoada sem merecer. Eu tenho que perdoar o meu próximo da mesma forma, na mesma circunstância. Não significa que vai ser um perdão sem qualquer tipo de base, sem qualquer tipo de efeito na vida do outro. Significa para mim que se eu fui perdoado por Deus sem merecer, o outro, mesmo ele deixando a desejar, ele também vai ser perdoado, ele também deve ser perdoado. Desde que, de fato, sentem-se, conversem, expliquem e coloquem, de fato, as circunstâncias sobre a mesa. É importante isso, é importante nós compreendermos dessa forma. Portanto, o perdão ele é diário. A misericórdia nos ensina a ter um compromisso diário com o perdão. Um compromisso que não se esvai com o tempo, fixo de perdoar todos os dias.
A sétima aplicação que nós temos aqui, ignorar ofensas menores. A gente tem uma tentação muito grande, para observar isso, de concentrar nas coisinhas que os outros fazem para irritar a gente, né? Eu não sei se você tem alguma coisa que te irrita muito, mas se tem, você vai começar a notar isso nos outros. A misericórdia nos faz começar a relevar coisas sem necessidade. Por exemplo, a misericórdia me faz não querer tirar satisfação de uma palavra que alguém disse, às vezes até sem querer, e que eu não gostei. A misericórdia, na verdade, me ensina a ser tolerante, me ensina a ver essas coisas e deixar para lá, não levar tão adiante essas coisas. Me ensina, na verdade, a olhar tudo e entender que Deus me perdoa em coisas que eu faço, às vezes, até sem perceber, e que é errado. Portanto, comece a ignorar as coisas que não têm tanta relevância. Se te machuca, converse com a pessoa, resolva. Mas se não é uma coisa tão alarmante, que não te machuca tanto, mas apenas te incomoda e não tem tanta importância, releve, deixe para lá. Lembre-se que você, em toda a sua trajetória, também deixa a desejar com outras pessoas. Você também deixa, de alguma forma, as pessoas com a necessidade de uma satisfação. E nem sempre elas cobram de você. Portanto, a misericórdia que você recebe, esteja dando também às outras pessoas. Oitava aplicação que nós temos. Não negociar o que é certo e verdadeiro. O que eu falei até agora era muitas vezes a entender que a gente deve deixar os outros pisarem na gente porque a gente tem que ser misericordioso, né? Não. A misericórdia não significa que eu vou deixar de cumprir a lei do Senhor e de levar os outros a quererem cumprir essa lei. A misericórdia, na verdade, vai me fazer mostrar a essa pessoa que ela está errada, mas a misericórdia do Senhor sobre a sua vida a leva a desejar melhorar, a se adequar à verdade do Senhor. Portanto, é muito importante que nós entendamos que estender a minha mão para outra pessoa não significa que eu traia o que é moralmente certo diante do Senhor. Significa, na verdade, que estender a minha mão para você no seu erro, na sua dificuldade, é para te levar a sair daquela condição, não para perpetuar você nessa condição, não de reforçar o seu desejo nessa condição. É a mesma coisa de você entender uma situação seguinte. Tem lá algumas crianças brincando e um adulto supervisionando. E ele vê quando as crianças agridem um dos seus companheiros. O homem vai simplesmente ir lá e vai agredir a criança na frente de todo mundo? Não. Mas ele vai permitir que a criança continue machucando as outras? Não. Ele vai estimulá-la a entender que é errado e que ela tem que agir de outra forma, de uma forma mais correta. Da mesma forma, somos nós, nossos relacionamentos adultos, né? De nós estarmos fazendo com que os outros entendam que, da mesma forma que Deus me corrige, Ele me usa para estar te corrigindo e te usa para estar me corrigindo. Não significa que você vai ficar xeretando a vida dos outros, longe disso. Mas significa que sempre que você tiver a oportunidade de ajudar alguém a melhorar, seja a correção do Senhor, seja realmente usado pelo Senhor nesse sentido. Não feche os olhos para o erro do seu irmão, ajude, mas não fique também fiscalizando e fofocando sobre a vida do seu irmão. É errado da mesma forma, mas se possível, ajude o seu irmão a crescer, a se desenvolver, a melhorar de fato para a glória do Senhor. Nona aplicação que nós temos, revelar os tesouros do seu coração. Você já parou para pensar por que a gente acha tão difícil a misericórdia? É porque nosso coração é regido por conforto, apreço, respeito, amor, sucesso, controle, conquista, patrimônio, posição, poder, aceitação e a lista vai embora aí com um monte de coisa. E por que é tão difícil então a misericórdia? Porque a gente é regido por isso e a misericórdia não nos ensina isso, ou não nos dá isso. Na verdade, ela revela o que está no nosso coração. A misericórdia faz com que a gente troque tudo o que a gente deseja pelo que de fato deveríamos desejar. Por isso, a misericórdia em nossos relacionamentos é comprometida pela busca sutil por várias substituições de Deus. Significa que a misericórdia ela vai me ensinar a não colocar nada no lugar de Deus no meu coração. Por mais que eu ame o conforto, eu não vou colocar o meu conforto acima do que Deus deseja, ou acima do próprio Deus. Por mais que eu goste de ser aceito pelas outras pessoas, reconhecido pelas outras pessoas, eu não vou colocar isso acima de Deus e acima do que Deus deseja para a minha vida. Significa, de uma forma mais clara, meu irmão, o seguinte: nada pode ocupar Deus na sua vida. Nada. E se Deus nos ordena a misericórdia,
por mais que você goste de outras coisas, você tem que viver a misericórdia. É simples assim, simples assim. Para os irmãos que já tiveram algum tipo de contato com o militarismo, por exemplo, ou com a vida militar, sabem que por mais que você goste de uma cor, por exemplo, se o uniforme padrão é verde, por mais que você goste de vermelho, é verde, não tem outra coisa. Ah, por mais que você goste de uma roupa sem passar, não tem problema, o padrão é engomado, então tem que ser engomadinho, passadinho, arrumadinho. Para nós, meus irmãos, por mais que a gente, enquanto pecador, deseje outras coisas, o padrão é viver para Deus. Então a gente deve viver para Deus. Não permita que nada ocupe no seu coração o que pertence só a Deus. Viva exclusivamente para Deus. O 10º ponto que nós temos é exigir misericórdia, a 10ª aplicação. Ao oferecer misericórdia, você começa a ver o quão egoísta, o quão impaciente, impiedoso, o quão pecador você é. A gente começa a ver que a exigência de misericórdia, ela é algo que não parte de um coração que foi transformado pelo Senhor. Não tem como você me exigir misericórdia para você. Na verdade, a graça do Senhor me constrange a ser misericordioso e gracioso com os outros. Portanto, entenda que você não deve ser misericordioso esperando que os outros sejam dessa forma com você. Você deve ser dessa forma porque é o que Deus exige. Se todos nós fôssemos dessa forma, todos nós viveríamos numa comunidade bem melhor. Porque a gente não estaria esperando o outro fazer alguma coisa para nós. Nós estaremos fazendo porque Deus exige, porque é assim que o Senhor exige das nossas vidas. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, o que nós temos para as nossas vidas nessa lição é algo bem simples. Apesar de ter todo esse conteúdo, é algo bem simples. Você foi chamado para usar a misericórdia que Deus deu a você. Você foi chamado para ceder a misericórdia ao seu irmão da mesma forma que Deus cedeu a você. Ele não merece, ele fez isso, ele fez aquilo outro, ele deixou a desejar nessa oportunidade, ele falou mal da minha mãe, falou mal do meu pai, falou mal do meu cachorro. Não importa. Se você parar para imaginar o quanto você já agrediu a santidade de Deus e o quanto Ele te perdoou, você vai ter vergonha de apresentar qualquer justificativa a partir de agora. Qualquer justificativa a partir de agora. É sério. Nós somos chamados para sermos misericordiosos, perdoadores, para sermos graciosos, bondosos, justos, como Deus é. Portanto, entenda que você foi chamado para servir a Deus, não para servir a você. Volte ao Senhor, entenda a misericórdia e viva essa misericórdia em cada um dos seus relacionamentos. E veja como, de fato, será bem melhor, tanto para você como para as pessoas ao seu redor. Se for necessário, volte o vídeo do início, converse com a sua família, peça perdão, incentive eles a melhorarem em algumas áreas, incentivem eles a te cobrarem a melhorar em alguma área, mas, de fato, faça um compromisso de ser misericordioso como Deus é para com você. Você não foi chamado para se servir, mas para servir ao Senhor. E que Deus te abençoe nessa caminhada de serviço e de misericórdia na presença do Senhor. Deus os abençoe, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor e peça a Ele para te tratar, para te capacitar a viver para o Senhor e unicamente para o Senhor. Santo Deus, Eterno Pai, nós pedimos ao Senhor, nesse momento, que fale aos nossos corações. Senhor, que essa mensagem seja enraizada em nosso ser e nos capacite a vermos que somos pecadores. E assim como nós fomos perdoados pelo Senhor, precisamos perdoar o nosso próximo. Santo Deus, nos capacite a usarmos de misericórdia para com o nosso próximo, como o Senhor usa para conosco. Nos capacite a relevar coisas insignificantes, nos capacite a agirmos com amor, agirmos com tolerância, compaixão. Nos ajude, ó Pai, a sermos semelhantes a Cristo Jesus. E cada um dos irmãos, cada uma das famílias que estão tendo acesso a essa mensagem, possam ser edificadas e transformadas pelo Senhor. Nos abençoe, ó Pai, que nós possamos assim viver para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meu irmão, já encerrando a nossa lição, a pergunta que eu te faço é: você tem aplicado essa misericórdia em seus relacionamentos? E até que ponto você está disposto a aplicar isso? Até que ponto você está disposto a colocar isso em prática? Pense a respeito, volte e assista o vídeo novamente se for necessário, mas viva de modo que agrade ao Senhor. Que Deus abençoe ricamente você e a sua família. Tenha um excelente dia
e vivam na paz e na graça do Senhor.